Denúncia ao vivo. Como vocês estão vendo aí, o Tribunal de Contas rejeitou as contas do nosso querido vice-prefeito Reinaldinho, quando ele era presidente da Câmara, lá em 2017. Aliás, eu estava conversando com um amigo meu essa semana aí, e ele dizia assim, ó, Reinaldinho é um grande gestor. Eu falei, grande gestor, tanto que as contas foram rejeitadas de 2017 e 2018 está no caminho, né? Então, pessoal, o que acontece? Às vezes as coisas demoram um pouquinho para acontecer, vão demorando para chegar para o promotor demora para apurar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar isso daí para o promotor. Se eu estou olhando para baixo, que eu vou compartilhar uma outra tela aqui para mostrar para vocês como as coisas estão, certo? Vamos lá, ó. Então, vocês vão começar a ver aí agora como é que foi. Vamos lá, ó, mostrar para vocês. Isso, vocês já estão vendo, né? Então, vocês estão vendo aí que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisou as contas do nosso querido Reinaldinho e quando ele era presidente da Câmara. E aí, olha o parecer que eles emitiram, né? O que aconteceu? Eles foram lá, os auditores, verificaram que os gabinetes dos vereadores não funcionavam dentro das dependências da Câmara, que os gastos com as locações e seus diversos custos decorrentes equiparam-se a encargo, né? E não atenderiam, em tese, os princípios da eficiência e economicidade na administração, a existência de contratos de imóveis para abrigar os gabinetes que extrapolavam o fim da legislatura, pouco importando se o candidato a vereador, se o vereador ia ser reeleito ou não, né? E dizia também que as atribuições dos cargos em comissão, exclusivamente de livre nomeação e exoneração, não se encontravam definidas em lei, que a carga horária definida desde 2015 estava diminuindo a carga horária dos funcionários, mas não havia redução proporcional. Aliás, o relator disse o seguinte, que essas situações já foram motivos para rejeição de contas de outros vereadores, né, de outros presidentes que passaram por lá. Né? O Ministério Público de Contas opinou para que as contas fossem rejeitadas e reconhecida a irregularidade, né? E que fosse aplicada a multa correspondente pela rejeição de contas e pelos prejuízos que a gestão do Reinaldinho, presidente da Câmara, na época, teria causado, né? Então, eu voto, as contas do Ministério apresentam várias falhas que a defesa técnica não conseguiu afastar. Aí ele foi descrevendo, aí o relator foi descrevendo a situação toda, né? Olha lá, ó. Nas contas anuais do exercício 2015 da Câmara de São Sebastião, referidas despesas com locação de imóveis, pagamentos, taxas de condomínio foram um dos motivos de rejeição de contas. Ou seja, desde lá de 2015, essa situação vinha repetindo. E o bom gestor deveria fazer o quê? Consertar. Mas e o que o gestor fez? Nada. Continuou na farra. E aí, o Tribunal de Contas disse mais, ó. Estou dizendo que houve redução na jornada dos funcionários, mas não houve redução proporcional do salário. Ou seja, você ganha 100 para trabalhar 100 horas. Se você passa a trabalhar 50 horas, se não cair para 50 o seu salário, o que acontece? Você está experimentando um aumento de salário de maneira injustificada. Não tem lei, não tem justificativa, não tem nada. Então, isso não poderia acontecer. Aí, o senhor relator fez o quê? Votou pela irregularidade das contas, com aplicação de multa ao senhor Reinaldo Alves Moreira Filho, nosso querido Reinaldinho, que na época era presidente da Câmara, e aplicou a multa nele. O que isso acontece? Isso vai gerar, futuramente, confirmado pelo Pleno, a inelegibilidade do Reinaldinho. Então, muito provavelmente, o Reinaldinho estará inelegível para as próximas eleições, pelo menos pelos próximos 8 anos, certo? Então, pessoal, contada essa historinha para vocês, mostrado para vocês como foi a situação, agora nós vamos parar de compartilhar essa tela e vamos colocar na tela do nosso e-mail, como a gente faz sempre para vocês, para que a gente possa encaminhar isso tudo para o promotor de justiça, certo? Então vocês já estão vendo aí que a gente deixa eu colocar meu nominho aí para vocês, porque eu sempre falo, né? Eu gosto de me identificar, eu não gosto de nada às escuras, gosto de ser quem eu sou. Aqui quem se sentir ofendido, possa me acionar. Ok? Então tá aí, ó. Vocês estão vendo aí que tá meu nome, certo? Deixa eu colocar
na tela cheia aí para vocês verem. Roberto vem apresentar a representação contra o então vereador Reinaldo, vulgo Reinaldinho, e aí eu conto um pouquinho da história aí, mais para baixo um pouquinho nessas linhas. Deixa eu baixar um pouquinho para vocês darem uma olhadinha aí, ó. Vamos dizendo que no ano 2017 ele foi presidente da Câmara e que as contas foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado, né? E aqui do lado, vocês estão vendo do lado direito aí, que tem 2 arquivos, né? Que são justamente a decisão do Tribunal de Contas rejeitando as contas do Reinaldinho quando ele era presidente da Câmara. Então, a gente está vendo aí que como gestor está complicado, né? Então, imagina se o Reinaldinho resolve se apresentar como candidato a prefeito para a gente nas próximas eleições, né? Primeiro que vai ter que superar essa questão da inelegibilidade, né? Muito difícil, porque o próprio relator já disse que os motivos que ensejam a rejeição de contas dele já ensejaram a rejeição de contas de outros presidentes e as contas foram confirmadas e a tendência, então, é que o Pleno mantenha a decisão e ele fique inelegível, certo? Então, agora nós vamos encaminhar para o promotor. Vamos clicar no enviar para que a mensagem, olha lá, enviando, vamos aguardar. Ok, sua mensagem foi enviada com sucesso. Então, pessoal, é isso daí, tá vendo? Esse nosso quadro Denúncia ao Vivo visa exatamente isso daí. A gente encaminhar para as autoridades competentes denúncias fundamentadas em documentos, na legislação, em alguns fatos, aí para que as autoridades competentes possam analisar, investigar e, de repente, tomar as medidas que sejam cabíveis, certo? Porque muitas vezes a gente fala, a gente faz alguma denúncia ao vivo, em algum lugar, olha, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, mas a coisa fica meio no ar, né? E as autoridades acabam não sabendo do que está acontecendo. Então é importante que a gente pegue essas coisas e leve para as autoridades. Até porque eu sempre brinco, dizia Rui Barbosa, justiça tardia é injustiça. Então nada melhor do que o promotor aqui em São Sebastião pegar as contas do Reinaldinho, analisar direitinho, investigar, e se tiver que entrar com a ação, já entra. Porque aí se tiver que se fazer, que se o entendimento for de que fazer justiça é entrar com a ação, suspender os direitos políticos dele, bater o martelo de que ele vai ficar inelegível, bater o martelo de que ele vai ficar fora do cenário político por 2, 3, 4 eleições, que isso já aconteça, né? Porque ele é um menino novo, dá tempo de, se realmente for constatado que é um erro, dá tempo dele pôr a mão na consciência, falar, caramba, o que foi que eu fiz, onde eu errei, e de repente amadurecer e aprender com os seus erros, certo? E aí sim, daqui 20 anos, quem sabe ele consiga voltar a ser vereador e de repente voltar a se candidatar a algum cargo eletivo e de repente aí com uma nova e longa experiência se reeleger e voltar à prefeitura, certo? Então, pessoal, esse foi o nosso quadro Denúncia ao Vivo. Semana que vem teremos mais.